igreja de Sardes. Lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 3, o anjo do Senhor, quando ele manda as cartas, quando o Senhor manda carta aos anjos da igreja de Apocalipse, ele envia a carta para uma igreja chamada Sardes. E uma das coisas que ele sinaliza nessa carta é que ele diz o seguinte para aquela igreja: você tem nome de que vive, mas você está morta. Eu conheço as tuas obras. Você tem nome de que vives, mas você está morta. Olha a condição. Sardes vivia, como aqui esse texto sinaliza para nós, Sardes vivia uma vida de religiosidade, ou seja, uma vida de aparência, porque Sardes manifestava comportamentos, manifestava ações externas. Diga comigo, ações externas. Queridos, eu posso chegar aqui no culto e erguer a minha mão ao céu, eu posso estar aqui pregando para você, ministrando a palavra de Deus, mas no meu dia a dia, na minha vida aí por fora, quando eu saio daqui, eu posso ter uma vida completamente divorciada daquilo que eu ministro aqui à frente. Isso é uma vida de religiosidade. Quando eu prego, mas eu prego para os outros, mas eu não procuro viver aquilo que eu prego. Eu não procuro vivenciar uma vida que revele verdadeiramente aquilo que eu estou falando com vocês aqui. Será que vocês entendem isso? É muito fácil, amados irmãos, vir à igreja, erguer a mão, cantar louvores. É muito bonito você ser aqui na igreja cortês com o teu irmão, cortês com a tua irmã, cortês com o pastor da igreja, com a pastora da igreja. Mas quando você chega lá fora, na tua intimidade, nas quatro paredes, eu pergunto: quem é você? Bata no ombro do teu irmão e pergunta para ele: quem é você, meu irmão? Meu Deus do céu. A pessoa muitas vezes aprende a falar como crente, ela aprende a andar como crente, ela sabe falar aqueles chavões de crente, né? Tá amarrado, né, queridos? Quantos chavões nós temos aí de crente? Tá amarrado, varão, varoa, segura a tua vitória, e um montão de coisa que a gente fala aí, que você olha e você diz: olha, essa pessoa tem uma linguagem de crente. Mas eu quero dizer para você, o Senhor não quer apenas uma linguagem, o Senhor quer uma vida inteira entregue a Ele. Você entende isso? Diga glória a Deus. Aleluia. Não basta uma linguagem, não basta uma forma de falar, não basta uma roupa. Você precisa ser inteiro para Deus. Na realidade, quando Jesus olha para aquela figueira, Jesus não questionava o fato dela manifestar folhas. A folha faz parte do processo. Você externar aquilo que você faz parte do processo. Mas o problema é quando você externa aquilo que você não tem dentro. Bata no ombro do teu irmão e fala assim: o que você tem dentro, meu irmão? O que você tem dentro de você? Falo como crente, ando como crente, frequento o culto como crente, mas o coração, muitas vezes ele continua endurecido, mas o coração continua orgulhoso, mas o coração continua distante de Deus. Mas eu vivo ainda uma vida dupla lá fora. Eu vivo ainda uma vida de duas caras. Uma cara dentro da igreja, um caráter dentro da igreja e o outro caráter lá fora. Existe um momento do momento de Israel, que Jesus, que o Senhor, que o próprio Deus, ele se volta para Israel. Gente, essa palavra sempre foi uma palavra que me tocou muito. Que o Senhor disse para aquele povo, e foi Jesus que falou isso para os fariseus: vocês são como sepulcros caiados. Por fora vocês parecem bonitos,
mas por dentro vocês estão cheios de morte. Existe um momento que Deus ele se volta para o seu povo. Isso no Velho Testamento. E o Senhor diz para aquele povo: eu abrirei as vossas sepulturas. Meu Deus, que palavra forte, que palavra dura. Nós não podemos entrar no engano de parecer aquilo que não somos. O que eu sou aqui, é claro, salvo alguns detalhes, porque em casa a gente fica mais à vontade, bota uma roupa mais à vontade, né? Fala um linguajar mais à vontade, mais coloquial, né? Mas eu quero dizer, o que eu sou aqui, eu preciso ser na minha casa. Eu não posso chegar ao nível de aqui ter palavras de bênção para todo mundo, e em casa eu sair xingando todo mundo, falando palavrão para todo mundo. Que isso? Quem sou eu? Como é que eu posso manifestar folhas aqui na frente de todo mundo? Estou cheia de folha, todo mundo olha para mim e fala: olha a pastora pregando, que legal, olha, a pastora pregou, foi uma bênção. Mas no meu dia a dia, dentro da minha casa, nos lugares onde eu frequento, a minha vida ser completamente oposta àquilo que eu ministro aqui para vocês. Deus, queridos, não está interessado em aparência. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: chega de aparência, meu irmão. Chega de aparência. Inclusive, diante de Deus não dá para ter aparência, queridos. Você já parou para pensar nisso? Olha, louca é a pessoa que chega diante de Deus achando que pode manter uma aparência diante de Deus. Diante de Deus você tem que se desnudar. Diante de Deus você tem que chegar e falar: Senhor, olha, eu estou assim, assim, assim. Não queira mostrar folha diante de Deus. Mostre quem de fato você é. Mostre como está o teu interior. Porque quando você revela a Ele quem é você por dentro, Ele reconhece o teu coração quebrantado, voltado para Ele, verdadeiro com Ele, e Ele está disposto a te transformar. Mas quando nós assumimos uma posição diferente, quando nós chegamos diante de Deus, muitas vezes por dentro está tudo ruim, a nossa vida é uma vida de aparência, mas nós chegamos diante de Deus: Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu sabes. Não, é chegar diante dele humilde, dizendo: Senhor, Tu conheces o meu interior, Tu sabe quem eu sou, Tu sabe o que eu fiz, e você falar para Ele: eu fiz mesmo, eu agi mesmo, eu pequei mesmo, eu errei mesmo, Senhor. Nós não podemos usar capa diante de Deus. Nós não podemos usar proteções diante de Deus. Você tem que mostrar para Deus o que de fato você é. Mas nós vivemos numa geração, queridos, que aprendeu, eu não sei com quem a pessoa aprendeu isso, aprendeu a parecer espiritual. Vocês já viram hoje em dia, quantos artistas, quantos cantores, quantas pessoas que estão na mídia, que parecem espiritual, ou que têm um discurso espiritual, que tem um discurso de família na presença de Deus, e vive uma vida completamente torta e distante. Nós vivemos numa sociedade que infelizmente tem parecido espiritual, que aprendeu a parecer espiritual. Eu vi há uns dias atrás, eu comentava até com Laís sobre uma pessoa da mídia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas essa pessoa, ela usou um cântico, né? Um cântico que até a gente canta muito aqui. E ela usou o cântico para dizer que ninguém podia jogar pedra nela, porque Jesus, que era Jesus, Ele não tinha jogado pedra nele, no caso, né? Jesus, ele não me reprova pelo meu pecado. Jesus não atira pedra em mim. As pessoas que ficam atirando pedra, baseado no cântico. Mas aí depois o mesmo cântico
que fala sobre o momento em que Jesus ali com aquela mulher adúltera diz para não atirar pedra. Esse cântico que diz que o coração da pessoa é todo de Deus, que a pessoa pertencia a Deus, que ela não era mais a mesma. E quando a pessoa falou isso, eu falei, meu Deus, ele esqueceu dessa parte do cântico. Ele só viu a primeira parte, que diz que eu não atiro pedra. E realmente Jesus, ele não quer atirar pedra não, mas Jesus quer entrar na tua vida e transformar a tua vida, para que você não venha mais pecar. Porque quando Jesus olhou para aquela mulher que estava ali, que foi pega no ato de adultério, Jesus olhou para ela e falou o que, igreja? Vá e não peques mais. Mas ele ficou preso e não atirou a pedra. Jesus não atirou pedra. Quem é que pode tirar pedra em mim? Falei, mas ele esqueceu do restante da história. Quantas das vezes nós somos assim? Nós queremos parecer, mas sem essência. Sabe? O Senhor, ele quer nos livrar dessa condição, queridos. Deus não está interessado em aparência espiritual. Deus está interessado em transformação espiritual. Deus está interessado em uma nova vida espiritual. Porque as folhas, elas podem até impressionar as pessoas, mas folha nunca impressionou a Deus. Se você acha que folha vai enganar Jesus, que folha vai impressionar Jesus, eu quero dizer para você, te dar uma má notícia. Jesus, ele não se engana com aparências. Inclusive, ele nem olha para a aparência, ele olha para algo mais profundo dentro de nós. Jesus olha para o teu coração. Jesus olha para o teu coração. Ele procura, Jesus, ele procura frutos, ele não procura performance. Quantas das vezes nós vivemos uma vida de performance religiosa? Nós vivemos uma vida em que queremos performar. Jesus, quando se aproxima daquela figueira, Jesus não está interessado nas folhas. Não, Jesus está procurando fruto. Por quê? Porque ele não procura performance. Ele não procura aparência. Ele procura uma vida espiritual verdadeira. Por isso que a palavra de Deus lá em João capítulo 15 diz: nisto é glorificado no meu Pai, que deis muito. E quando eu falo fruto, eu falo, queridos, de algo muito abrangente. Eu falo desde o teu serviço ao Senhor, desde o serviço que você presta no reino de Deus ao Senhor, desde a tua vida diária, desde o teu comportamento, a tua forma de falar, de agir, a tua forma de viver, a tua vida financeira. Querido, tudo que você faz tem que manifestar fruto. Tudo que fazemos deve manifestar fruto. Deus não é glorificado pelo quanto de glória a Deus que você dá. É bom dar glória a Deus? É. Você deve dar glória a Deus? Deve. Mas eu quero dizer, ele não é glorificado pelos quantos glória a Deus você dá. O que ele espera de você? Qual fruto que ele espera de você? A palavra de Deus, a Bíblia responde lá em Gálatas 5: amor, alegria, paz, domínio próprio, bondade, fidelidade. Isso é fruto. Isso é manifestação de fruto na vida. Não é apenas uma atividade religiosa. Eu preciso manifestar fruto aonde eu vou. Eu preciso ter um caráter verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo, ele trata o nosso caráter, a nossa vida, as nossas relações, elas são transformadas, elas são mudadas. E nós precisamos viver isso. Nós precisamos querer experimentar isso do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus fala da história de Saul, nós vemos um exemplo muito claro disso. Porque Saul, ele foi alguém que foi escolhido por Deus, chamado por Deus.
E ele começou muito bem. Ele deu prosseguimento no trono. Ele continuou oferecendo sacrifício. Ele continuou liderando o povo. Mas eu quero dizer para vocês, o coração de Saul estava afastado de Deus. O coração de Saul estava longe de Deus. Longe de tal maneira que quando Samuel, ele ordenou que ele esperasse para que o sacrifício fosse entregue ao Senhor. E ele sabia disso, Saul sabia disso, que não era ele quem oferecia sacrifício, era o sacerdote que deveria oferecer sacrifício, era do conhecimento dele isso. Mas a Bíblia diz que no ardor do desejo de resolver as coisas, a Bíblia diz que Saul, ele vai lá, ele oferece sacrifício quando ele não deve oferecer. Ele toma decisões que ele não deveria tomar. Por quê? Porque o coração de Saul já estava distante de Deus, já estava distante dos propósitos de Deus, já estava distante da obediência a Deus. Saul, ele só tinha folhas religiosas, mas Saul perdeu o fruto, que era obediência. Ele estava preocupado em sacrificar, quando aquilo não competia nem mesmo a ele, e ele esqueceu da obediência que era o fruto. Quantos de nós vivemos uma vida assim como cristãos? Nós estamos preocupados muitas vezes em fazer tantas coisas, mas o fruto que é a obediência, muitas vezes a gente esquece, muitas vezes a gente deixa para lá. Eu quero dizer para você, ele perdeu o foco da obediência, ele perdeu o fruto da obediência, e por causa disso, Saul, ele terminou a sua vida de uma forma muito terrível. E Deus não quer isso para as nossas vidas, por isso que Ele está nessa noite nos alertando, porque a ausência de fruto, ela começa a trazer consequências espirituais. E não foi isso que aconteceu com a figueira, gente? Não foi isso. Quando Jesus, ele olha para aquela figueira, quando ele percebe que não havia fruto nela, o que Jesus declara? Diga junto comigo, nunca mais. Diga comigo, nunca mais coma alguém fruto de ti. E o que acontece com a figueira? A figueira seca. O que isso nos mostra? Muitos anos atrás, quando eu li esse texto, eu ficava pensando assim, meu Deus, mas Jesus aqui, ele foi tão rigoroso. Ele foi buscar fruto, ele não encontra fruto, e ele simplesmente faz com que essa figueira, ela recebesse essa palavra de maldição e secasse. Queridos, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Olha para o teu irmão e diga, Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. A esterilidade espiritual não pode ser algo permanente. Você não pode se acomodar. Domingo na ministração eu falava sobre isso, sobre o conforto espiritual, que é um tipo de acomodação. Eu quero dizer para você, você não pode se acomodar com a esterilidade espiritual. Nós não podemos nos acomodar com a esterilidade espiritual. Nós precisamos reagir à esterilidade espiritual. Quando nós olhamos a história dessa figueira, nós paramos para analisar a nossa própria vida. Olha para o teu irmão e pergunta, o que tem a ver a figueira contigo, meu irmão? O que tem a ver a figueira com você? O que tem a ver? A Bíblia lá em Apocalipse fala também da igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia achava que estava bem. Diga assim, eu achava que. Tem muita gente que está achando muita coisa. Olha, eu acho que eu estou, eu acho que eu sou, eu acho que eu posso, eu acho isso, eu acho aquilo. A igreja de Laodiceia,
ela achava que ela era rica espiritualmente. Mas a Bíblia diz que Jesus se olha para aquela figueira, ou melhor, olha para aquela igreja e diz para eles: olha, vocês são pobres, cegos e nus. Aquela igreja, ela tinha estrutura, ela tinha até religiosidade. A igreja de Laodiceia tinha até reputação, mas eles não tinham uma vida espiritual verdadeira. Eles tinham folhas, mas eles não tinham fruto. Meu Deus do céu, como o Espírito Santo ele quer nos transformar nesse tempo, como ele quer falar conosco nesse tempo, como ele quer estar despertando nosso coração para uma verdadeira vida cristã, porque o Senhor ele quer nos levar a uma verdadeira vida cristã. Eu não posso viver uma vida em que eu viva um cristianismo segundo a minha moda. Hoje em dia é muito comum as pessoas viverem cristianismo à sua moda. É o meu jeito, eu vivo cristianismo ao meu jeito. É desse jeito o meu cristianismo. É desse jeito que eu sou cristã. Eu sou crente em casa. Eu sou crente de vir no dia da Santa Ceia na igreja. Eu sou crente de eu não quero saber de nada, não quero dar satisfação a ninguém, ninguém se mete na minha vida, né? Eu sou crente de não me submeter a ninguém. Tem pessoas que são assim, são crentes. Estão dentro da igreja, vivem o evangelho segundo a sua própria moda. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, o Senhor nos leva a um evangelho que precisa manifestar fruto. Amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo de frutificação. Nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor, Ele continua procurando da sua igreja, olhando e buscando. Será que tem fruto aqui? Tem fruto aí? Pergunta para o irmão que está do teu lado: tem fruto aí, meu irmão? Tem fruto aí? Só o Senhor pode responder isso. Porque o teu irmão ao teu lado aí está com uma cara de santinho, não é? Bonitinho, gente. Olha que coisa linda. Olha para o lado. Olha para o outro. Olha que coisa linda, né? Essa carinha de santo aqui na igreja. Aqui na igreja, geralmente, a gente mostra o melhor de nós. Nós mostramos o melhor de nós aqui. Nós mostramos o melhor rostinho. Nós mostramos a melhor face. Mas será que nós somos isso? Quando nós saímos daqui, nós continuamos com essa face? Nós continuamos sendo aquilo que somos? Hoje Jesus se aproxima de nós e pergunta: não é quantas folhas nós temos, não. Quantos frutos? Quantos frutos existem? Eu quero dizer para você que folha, de certa forma, é até fácil de se produzir. Mas fruto é mais difícil. Fruto é mais difícil de se produzir. Manifestar aparência é fácil. Você mostrar alguma coisa aqui na frente, ou fechar o olho, glorificar alto, ou aquela performance. Todo mundo vai olhar para você e você vai enganar todo mundo, mas não ao Senhor. Por isso o Espírito Santo hoje nos confronta com amor, porque Ele não quer hoje, e Ele não quer nunca, uma igreja carregada de folhas. Ele nos leva a um tempo em que Ele deseja intensamente que o seu povo venha frutificar, em nome de Jesus Cristo. E eu quero pedir a você que fique de pé nesse momento, porque nós vamos ainda louvar o nome do Senhor. O Rodrigo já recebeu um louvor do alto ali. Aleluia. E nós vamos estar nesse momento orando, fazendo uma oração. Queridos, vamos fazer uma introspecção. É noite de introspecção. É noite de você olhar para você mesmo. Não é noite de você examinar o outro, examinar a vida do outro. Não é noite de você olhar para o teu marido e falar assim, ó: essa palavra foi boa, ele precisava ouvir isso. Meu Deus, será que aquela minha discípula está aí? Deixa eu olhar para trás para ver se ela está. Se ela estiver aí, era tudo que ela precisava ouvir.
Não, 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 não. Essa noite é uma noite de você olhar para dentro de você. É noite de você olhar para dentro do vaso e você buscar a essência, e você buscar o que está dentro de você, o que você tem manifestado. É noite de você chegar diante do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho vivido uma vida em que eu tenho manifestado folhas, apenas folhas, ó Deus. Eu não tenho manifestado verdadeiros frutos, frutos dignos de arrependimento, Senhor. Eu tenho vivido uma vida superficial, mas eu me achego a Ti e te peço perdão. Hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de renovo de aliança, hoje é noite de restauração da tua vida espiritual. Por isso eu quero chamar toda a igreja aqui na frente, em nome de Jesus. Eu já estou aqui à frente, todos nós. Deus chama a todos nessa noite. E nós vamos nos colocar aqui diante do altar do Senhor. Sabe por quê? Não sou eu que vou apontar você. Sabe por quê, querido? Eu não te conheço na tua profundidade, na tua intimidade. Eu não posso julgar você por fora, mas o Senhor, Ele te conhece por dentro e por fora. E como conhecedor de você por dentro e por fora, Ele é o Deus que vai ministrar ao teu espírito nessa hora. Ele é o Deus que vai se revelar a você nessa hora. Essa noite é para marcar a tua vida espiritual. Essa noite é para trazer um marco que vai te levar a um ano de 2026 completamente diferente daquele que você vivia, completamente diferente da vida que você levava. Vamos louvar o nome do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, você vai dedicando a tua vida no altar do Senhor, vai fazendo a tua oração ao Senhor, e depois nós vamos orar todos juntos. Desperta-me antes que anoiteça, antes que o azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim. Desperta-me antes que seja tarde, antes que tu vais embora e se apague a saudade de ti. Desperta-me, desperta o meu amor. Eu não quero me perder de ti, estar longe sem perceber a distância. Desperta o meu amor. Eu não quero me perder de ti. Ressuscita minha paixão por ti, Jesus. Aleluia. Ó Deus, nós estamos aqui na tua presença. Olha o teu povo diante de ti, ó Deus, e eu me incluo entre todos esses que aqui estão. Eu sou a primeira desses, ó Deus. Estamos na tua presença, Senhor, e nós queremos colocar a nossa vida diante do teu altar nesta noite, Senhor, para dizer para ti que nós não queremos ser como essa figueira
em que o Senhor foi procurar fruto, porque já havia folhas que sinalizavam que ela já manifestava fruto. Embora não fosse tempo, ó Deus, de fruto, mas ela manifestava que já havia fruto. Não queremos ser como ela, a viver de aparência, a viver de engano, a viver apenas do exterior. Nós queremos verdadeiramente viver uma vida em que nós venhamos manifestar o fruto aonde o Senhor nos colocar. Nós queremos manifestar o teu fruto. Nós queremos, ó Deus, ser os teus instrumentos. Nós queremos, ó Deus, fluir a tua vida através de nós e em nós. Nós queremos que as pessoas olhem para nós, identifiquem algo de especial em nossas vidas. E isso, ó Deus, não será mecânico, será algo que virá de dentro para fora. Tira de nós a dureza do coração, tira de nós a resistência, tira de nós, Senhor, quebra dentro de nós as fortalezas que nos mantêm, ó Deus, numa vida de aparência e nos leva a uma vida sincera contigo, nos leva a uma vida inteira contigo, nos leva a uma vida completa contigo. Em nome de Jesus, nós não queremos que o nosso coração esteja dividido, mas nós queremos, ó Deus, ser todo teu, totalmente teu, Senhor. Em nome de Jesus, venha nos curar nesta noite, venha nos renovar nesta noite, venha, ó Deus, nos restaurar nessa noite, para que possamos a cada dia mais. Se nós já frutificamos, mas se ainda são poucos frutos, nós queremos frutificar a cada dia mais, a 100 por 1. Nós queremos manifestar, ó Deus, um tempo de grande frutificação na tua presença. Renova o teu povo, levanta uma igreja, ó Deus, levanta uma igreja que frutifica. Em nome de Jesus, nós declaramos que em todas as áreas de Jardim Bangu, em todas as ruas, onde há uma casa, onde tem um crente, ó Deus, que esteve aqui ouvindo a palavra hoje, que a partir de hoje haja mudança, que como vizinhos sejamos diferentes, que como pais sejamos diferentes, Senhor, dentro do nosso lar, que possamos frutificar dentro da nossa casa, em nome de Jesus, que sejamos esposas diferentes, maridos diferentes, Senhor, oh, que sejamos, ó Deus, empregados nas empresas diferentes, patrões diferentes, alunos nas faculdades, nas escolas diferentes, em nome de Jesus, que possamos manifestar o teu fruto para a glória do teu nome. É o que eu profetizo sobre a tua igreja, é o que eu declaro em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é o teu nome. Existe alguém aqui nessa noite que ainda não tomou a decisão de receber a Jesus como Salvador? Existe alguém aqui nessa noite que ainda não fez essa aliança com o Senhor? Talvez uma aliança de retorno para a presença do Senhor, porque se afastou, mas o Senhor, Ele está te chamando de volta nessa noite. É noite de retorno para os braços do Pai. O Senhor, Ele te busca onde você está, porque você é filho, você é amado, você é escolhido por Deus. E onde você está, Ele te encontra, Ele te traz de novo, Ele te coloca no redil de novo. Todos aqueles que já receberam a Jesus como Salvador, ergam suas mãos ao céu, num sinal de vitória, de liberdade. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo, Ele possa ter falado tremendamente através dessa palavra na vida de todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.